Hoje, aqui na Sensorial FM, muito feliz, porque nós estamos aqui com ele, Celso Vernizzi. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, quase boa tarde, né? Porque como a rádio pega 80 países, meu amigo, então eu tenho que falar bom dia então, para quem é de bom também, dia, né? boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. É verdade. Primeiramente, muito obrigado, Ronaldo. Obrigado por você ter vindo. Imagina, obrigado você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e com os seus ouvintes aí pelo web. Muito bom estar aqui na Sensorial, um prazer. Prazer é meu. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Ixi. Vamos lá. É sério. Quem é Celso Vernizzi? É um jornalista, filho de um jornalista que nasceu no meio e que há 50 anos, agora em janeiro, vai fazer o meu primeiro registro profissional. Embora eu já tenha até antes disso, não era legal, atuado também um pouco em rádio, televisão. Você foi rádio amadora ou não? Também. PY? Também. PU2, WZP não, era Lima e Yankee Eco. Transmitindo 2 metros. Eu era PY. PY. A Elza Cobra Moraes, que Nossa, era. A Elza é minha prima. Não diga. A Elza é minha prima. Era prima do meu pai, né? Uhum. Era prima do meu pai. Minha prima também. De segundo grau. Isso. Morava aqui em Itaém, né? Olha, Elza. Elza Cobra Moraes. Pois é, e a gente, com 14 anos, acabou. Meu pai, por conta da minha mãe, requisitar muito a presença dele e ele não poder estar com ela, porque ele fazia na época esporte. Meu pai foi criador de inúmeras inovações no rádio, como o plantão esportivo permanente, que não havia naquela ocasião. Na década de 40, se transmitia um jogo de futebol, mas não havia retaguarda para informar dos outros jogos que estavam acontecendo na rodada, por exemplo. Então, você só sabia depois que acabasse o jogo que estava sendo transmitido. Aí ele inventou, foi a invenção dele, que até hoje funciona e jamais deixará de funcionar, o plantão esportivo. E de plantão esportivo se torna permanente. Por quê? Porque não informava só de esporte, só de futebol, informava de todos os esportes e do mundo todo. E naquela época, imagine você, eu postei agora na minha rede social, no Facebook, uma reportagem feita com ele em 1951, eu não havia nem nascido ainda, e ele está no plantão esportivo que ele havia criado, e o plantão esportivo está lá na manchete da Gazeta Esportiva de então, de 9 a 24 horas, tudo sobre tudo dos esportes. E ele conseguia as informações, imagina, naquela época, sem a facilidade que a gente tem hoje de Embratel, de satélite. Celular, WhatsApp. Nada. Ele pediu uma ligação, por exemplo, para a Europa, tinha um torneio internacional, e ele precisava saber, ou era pelas ondas curtas do rádio, que muito era utilizada, ou então através de telefonema, quando não havia transmissão do jogo. E ele esperava, às vezes, 10 horas para completar uma ligação para ter informação. E uma ocasião até, isso está na história dele, ele quase teve que chamar os bombeiros para descer de escada Magiros. Não sei se esse era o nome na época, porque ele ficou lá, e o zelador do prédio, que era na Avenida Riachuelo, no centro. Ele ficou até tarde, eu soube dessa história. Esperando a ligação e o resultado. E minha mãe, na ocasião, reclamava muito, porque não tinha sábado, não tinha domingo. Eu mesmo não via meu pai. Meu pai chegava em casa, eu estava dormindo. Ele saía, eu já tinha saído para a escola. Tá. Eu saía às 6 horas da manhã para a escola, então eu não via meu pai. Eu passei a conviver com meu pai, ter uma relação de pai e filho, a partir dos 8, 9 anos, quando eu saía do colégio e ia para a Pan-Americana. Já nessa época, estava lá na Miruna 713, Sim. E eu saía do colégio Ipiranga, que era ali na Rua Vergueiro, hoje passa 23 de maio em cima. Eu saía de lá, tomava o ônibus da Aviação Tupi e descia na frente da Record, na Moreira Guimarães. E ali esperava por ele até a hora do almoço. E ali eu passei a conviver com ele. Foi uma das fases mais maravilhosas da minha vida, adjetivando, e foi mesmo. Por quê? Porque lá eu convivi com rádio, televisão. Haviam 3 emissoras de rádio, a São Paulo, a Record e a Jovem Pan. Sim. E a TV Record. E eu ficava lá das 11 da manhã, a hora que eu chegava, 11h30, que chegava do colégio, até 1h, 1h30, que era a hora que meu pai ia para casa almoçar. E meu pai sempre fez uma cesta depois do almoço, quando era
3 horas da tarde, ele voltava para a rádio. Aí eu queria voltar com ele, e voltava. Nossa. Aí eu passei a conviver com meu pai. Aí eu tive uma relação de pai e filho, mas uma relação, além de amigo, profissional, porque eu comecei a aprender tudo, não só com ele, como outras personalidades de então, como o Vandique de Freitas, que era da Última Hora e trabalhava na Record, o Saul Galvão, que era do Estadão, quem mais? Pessoas aí que até o Antônio Garini, que foi uma grande personalidade do jornal Folha de São Paulo, enfim, o Alexandre Kadum, que um pouco mais tarde, que saiu da Bandeirantes e foi para a Record, o Fernando Vieira de Mello, e com todas, o Milton Parron, que está na ativa ainda. Milton Parron, nossa, fabuloso. Então a gente trabalhou, eu aprendi com todas essas pessoas, e me orgulho disso, aquilo que eu mais sei fazer, que é jornalismo. Então eu faço isso com muito prazer, e meu pai, por conta de até terminar essa parte, ficou muito receoso de eu querer continuar na vida profissional do rádio e do jornalismo, porque a minha mãe, como eu te disse, ela reclamava muito a ausência do meu pai. Por isso que eu já trago a mulher junto comigo, negócio de rádio, porque senão o bicho pega. Então, aí que a rádio absorve. Sabe mesmo. O jornalismo absorve, tanto no jornal, como na rádio, na televisão, absorve muito. E hoje, felizmente, você tem a facilidade de trazer sua esposa e tal. Na época não havia isso, né? Era até pelo mundo machista que a gente vivia, né? Vou te contar uma coisa bacana. Você falou da Miruna. Meu tio tinha uma casa na Alameda Upchanas, que era segunda travessa ali. Paralela. Eu era molecão, cara. Eu adorava ir pra casa. Eu quero mandar um beijo pro meu tio Flávio, minha tia Cecília. Um beijo pra eles. Tio Flávio e tia Cecília. E só pra você ter uma base, eu saía da casa deles, eu era molecão. Eu ia até ali, perto da passarela. Sim. Pra mim ficar olhando a Record, a Jovem Pan, porque eu queria saber desse mundo, né? Eu tive essa felicidade, né? Graças a Deus. E eu só continuei no rádio mesmo por insistência. Meu pai não foi o responsável pelo meu pra quem não emprego. sabe, fala o nome do seu pai, senão o pessoal fica Narciso curioso. Verniz, o homem do tempo. O homem do que tempo. Trabalhou 60 anos direto na Jovem Pan, foi um fiel escudeiro do Paulo Machado de Carvalho. Sim. Agora, minha mãe não se opunha ao que eu quisesse, né? Mas meu pai falava, poxa filho, você vai tolher sua família, você vai ficar muito tempo fora. Sem... Então o que você mais gosta de fazer além de rádio? Pai, eu gosto muito de aviação. Aí mas eu falei por falar, né? Mas eu gostava de aviação e gosto até hoje. Costumo dizer que eu gosto tanto que até acidente de avião eu já sofri, mas isso é outra história. Bom, aí... Que brincadeira, né? Temos várias coisas em comum. Acidente eu não quero sofrer, não queria também. Não, mas acidente sofri. Também não, mas eu gosto de aviação e Aí eu falei isso para ele me encaminhou, ele aí já tinha muita amizade com o pessoal da Real Aerovias na época, que depois foi adquirida pela Varig, da própria Paner, meu irmão trabalhou na Paner. Nossa. E aí o que ele fez? Ele falou com um amigo dele da Força Aérea Brasileira, ele tinha muito contato com o pessoal da FAB. E aí já estavam me encaminhando para a escola de cadetes lá de Pirassununga. Tá. Você viu o quarto comando. Então, eu ia fazer, né, se tudo continuasse do jeito que era para ser, numa alternativa outra. Ser piloto. Ia para o ITA. Pro ITA. Em São José dos Campos, ia ser piloto ou comercial. Da Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. E aí, mas aí aquela coisa, né? Minha mãe também naquele momento, ela começou a ficar assim, pô, caramba, eu já não tenho meu marido, eu vou perder meu filho, caramba, porque meu irmão era 11, 12 anos mais velho que eu e já estava fora de casa praticamente, né? Já estava. E eu era o filho único dela, que era a companhia dela na ausência do meu pai. Embora eu trabalhasse no rádio já, mas eu ficava muito mais com ela do que meu pai. Então ela falou, pô, caramba, ele vai lá para Pirassununga, vai ficar interno. Então veja você que coisa, né? Aí tudo levou e o universo conspira para você quando você faz coisas que te agradam e que você deseja. Claro. E isso acabou me levando a continuar no rádio. E aí o Braga Júnior, que foi locutor esportivo, na época do Darcy Reis, contemporâneo do Orlando Duarte também. O Braga Júnior, um dia, antes disso, aliás,
seguindo a história, antes disso, havia um locutor de Turf no Rio de Janeiro, que agora me falha o sobrenome dele, Teófilo, agora era o maior... Teófilo Arruda? Eu não lembro, sinceramente eu não lembro, eu quero até pesquisar na internet, já estou para fazer isso faz mais de ano, mas eu esqueço. Tá. Aí começo a fazer outras coisas e esqueço, mas ainda vou lembrar esse nome e vou falar para você e para os nossos ouvintes. Esse camarada teve uma ideia sensacional, antes de eu falar no rádio. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele veio a São Paulo, na ocasião, e o Antônio Augusto Amaral do Carvalho, Tuta, filho do Dr. Paulo, estava assumindo já a Jovem Pan. Isso foi em 1964. Aí ele trouxe uma ideia. Meu pai estava criando o Homem do Tempo, que era, o Homem do Tempo. Era a meteorologia, que foi um desafio para ele também, e ele venceu. Aí o que aconteceu? Esse Teófilo, esse senhor, ele era muito criativo também. E ele chegou para o Tuta e falou assim, olha, você está montando uma rádio para ser moderna. A rádio moderna, de repente, ela vai encaminhar para onde? Não é para tocar música, é para prestar serviço. Que hoje as grandes emissoras são prestadoras de serviço. Mesmo web, tá? Você viu aí antes de chegar, a gente nem tinha falado nada. Verdade. A gente toca muito utilidade pública. Prestação de serviço, né? E isso, na ocasião, o Teófilo falou assim, olha, veja você que coisa, cria um programa chamado Recados Urgentes Jovem Pan. Tá. Aí o Tuta falou assim, mas o que é isso aí? Não, o cara liga da rua, pega uma ficha telefônica, não sei nem se era ficha, agora é cartão, né? Outro dia eu fui num lugar e falei, me dá uma ficha telefônica, o cara começou a dar risada. Não, nem o que é isso aí? O que é isso aí? Acontece mesmo. Acontece, né? Porque já não existe mais. A idade já vai pegando. Vai pegando e você não usa mais, né? Tchau e benção. Aí ele pegou e... Aí o Tuta falou, mas como é que funciona isso? O cara pega uma ficha telefônica, ele não tem telefone. Naquela época o telefone custava uma grana preta, era muito caro ter telefone, não é que nem hoje. Aí ele liga para a rádio e fala, olha, eu quero mandar um recado pro Aristides, que é a Mônica, mandar um recado para Aristides. Então, qual é o recado? Olha, avisa o Aristides, eu estou te avisando que hoje à noite eu vou estar lá. Não tinha celular, né? Não tinha telefone. Tinha. Então entrava, recados urgentes Jovem Pan, aí vinha lá, de Mônica para Alcides, não esqueça, estarei no nosso encontro hoje às 9 horas da noite. Recadinhos. Recados urgentes Jovem Pan. Legal. Pegou isso, cara, era uma audiência brutal, porque onde você estivesse, ligava para lá, e dá um recado para fulano. Acabou esse problema, sabe por quê? Nós estávamos no governo militar, era ditadura. Era ditadura. E começou a haver recados de grupos subversivos. Mandando recadinho. Mandando recado. Olha, quem não hoje sabe, mandando recadinho. Escondidinhos. Olha, hoje à noite tem reunião lá no lugar tal. E pegaram essas reuniões aí para ver, vamos checar a reunião de partidos que estavam na clandestinidade na época e armando até ações, né, não lícitas, né, ilícitas no caso. Aí o governo, a censura, mandou parar e parou, cortou, acabou do dia para a noite, da noite para o dia, acabou. Parou o programa. Aí o Braga Júnior estava lá, né, registrado, você agora, o Braga Júnior, a Record era junto, né, o Braga Júnior chegou e falou assim, menino, você tem uma voz boa, pô. Vamos entrar, vamos falar. Eu falei, como assim falar? E meu pai achando que eu não ia continuar, que eu ia sair, ia lá para aviação, tudo e tal. Aí eu falei, o que você quer que eu faça? Eu não vou falar no microfone, pô, tenho receio, né? Ele falou, não, que você vem aqui, vamos no estúdio de gravação. Nunca me esqueça, me deu uma Folha de São Paulo, a capa da Folha. Lê isso aí. E foi lá na técnica, falou pro Chico Vieira, falecido Chico Vieira, falou pro Chico, grava aí. Aí falou, vai lá, grava aí, vai, fala. Aí eu li a capa inteira da Folha de São Paulo. Quando eu terminei,
ele fez o sinal. Tanto que nos cursos hoje, só para avisar todo mundo aí, que nos cursos de rádio, porque muita gente hoje é locutor, porque tem a facilidade aí de ter internet, mas não tem curso técnico, não tem nada. Hoje tem mas quem faz oficina. Mas quem faz rádio oficina, que nem eu fiz também, você pega textos e textos, vai ali na frente do cara ali, se você não tiver dicção, tchau e benção. Aí vai embora. Né? Aí meu pai, aí o Braga fez, vem cá, ô menino. Aí eu fui lá. Cheguei lá, ele falou assim, você estreia hoje à noite, no plantão esportivo, da Record. Não era da PAN, era meu pai que fazia ainda. Falei, mas como assim? Até gaguejei e tal. Falei, não, o Aluane Neto, já falecido, ele tá doente. E eu não tenho quem pôr no lugar, então você vai fazer o plantão esportivo hoje à noite. Eu falei, pô, mas seu Braga, você chamava ele seu Braga, eu não sei se eu vou conseguir. Ah, você fala muito bem, pô. Vai lá, você vai fazer o plantão. Aí, pô, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, né? Aí fui falar com meu pai. Falei, pai, aconteceu isso, eu vou estrear hoje à noite. Bom, o que meu pai fez? Ele não falou nada, não faça. A partir de então ele foi meu maior apoiador, além de meu maior amigo. Ele falou, acho que é isso mesmo que você tem que fazer. Aí eu passei a fazer. Pra gente ir para um bloco, eu vou te contar uma história antes da gente ir pro segundo bloco daqui a pouco. Para mim, eu até comentei isso na rádio outro dia, eu quero que você escute. Para mim, existe vários locutores bons. Ótimo, só existiu 3. Nós somos locutores, me desculpa, mas só para mim existiu 3. Porque assim... Não sei se eu concordo ou não. Para mim, os locutores, eles têm que fazer a marca dele. Você tem que lembrar ele. Hoje, quando você fala Narciso Vernizzi, você lembra o Homem do Tempo, você guarda aquilo, né? Para mim, os 3 maiores locutores, Zé Bétio, que aquele negócio de levanta a gorda e acorda gorda de manhã. Personalidades marcantes. Marcantes. Outra, Gil Gomes. Sim, meu amigo. Eu tive o prazer de conhecer o Gil Gomes. O Zé Beto também. O Zé Beto faz muitos anos que eu não vejo, que está em Lins, né? Então, só para você ter uma base, o Gil Gomes, eu imito ele perfeitamente. E que eu vim de rádio, trabalhei na Jovem Pan, trabalhei na Band com um monte de gente, trabalhei com a Júlio Ribeiro fazendo imitações, eu imito quase 40 vozes e tal. E para mim, o Zé Beto, outro é seu pai. E por que o seu pai? Não só pelo Homem do Tempo. Eu estava nervoso, rapaz, muito nervoso na Jovem Pan, porque eu estava fazendo testes, não sabia se eu ia entrar. Porque existem aqueles locutores que cobrem quando algum falta, tal, e eu ia fazer isso. E eu trabalhava em vários lugares, mas eu queria ser locutor. E eu estava nervoso, rapaz. Eu estava na cadeira ali, eu levantava, ia para um lado, aí vi um senhor, olhou para mim. Calma, jovem. Jeitão. Calma, jovem. O que está acontecendo? Estou vendo você de um lado. Não, eu quero ser locutor, eu estou aqui olhando, estou aqui apaixonado. E não sei o que. Ele falou, vou te ensinar uma coisa. Se for para você você vai ser. Não importa onde. Fica calmo, fica tranquilo. Fala oi para mim. Fez oi. Falou, não, você tem uma boa voz. Faz o seguinte, vai. Aí o homem foi andando. Cheguei para a menina e falei, quem é? Narciso Vernizzi. Então, eu não saía de casa sem ouvir seu pai de manhã. Uma pessoa maravilhosa. Então, aquilo eu nunca esqueço. Porque foi assim, depois que eu soube que era ele, que era o cara que eu achava um mito, porque eu não o conhecia, porque a rádio, né? Quando a menina falou para mim, eu olhei assim pro seu pai e falei, fiquei besta, cara. Era uma pessoa maravilhosa, eu sinto muita falta. E não tinha na Jovem Pan que não gostava dele. Verdade. Era do manobrista, do não sei quem, do porteiro, ele já chegava, oi, cumprimentava todo mundo. Isso é uma característica de um ser humano que foi iluminado e certamente... Seu pai, uma época, depois ele começou a fazer de casa, né? Ele aposentou, né? Ele fazia televisão também. Aí ele parou. Aposentou em 77, imagine você, faz muitos anos. Em 77 nasceu meu primeiro filho, o Ricardo, vai fazer 40 anos agora. E ele parou com a televisão. Só ficou na rádio.
a rádio. Aí ele montou, já tinha uma estrutura lá em São Roque, ele montou uma estrutura lá, um pluviômetro, um barômetro, um Ele montou anemômetro, tudo lá, isso é verdade. montou tudo lá. E Ainda aí, existe isso? olha, uma parte sim, outra não, porque Tá. ele faleceu em 2005, então teve alguma coisa que minha mãe desativou antes de falecer. Porque, cara, ele não pegava na internet Não. as informações. Não. Ele ficava. A gente imaginava. A gente tinha as informações dos aeroportos, porque muita gente pensa, outro dia, imagina o João Paulo Papa, que é o deputado hoje, foi Tá. prefeito de Santos, muito meu amigo, nós fomos colegas na Sabesp. Ele me perguntou uma vez, falou assim, pô, como é que era naquela época lá, pô? Era botar o dedo e brincando, né? Molhar na língua e na TV, então não. Brincando, né? Eu falei para ele, não, João Paulo, isso aí... Ele falou, não, eu tô brincando, mas como é que era? Porque não tinha internet. Hoje você tem CPTEC, Climatempo, Somar, tem uma série de coisas aí, tudo baseado no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O cara fala, não, é Climatempo e tal, tudo bem, os caras ajudam, tem Os seus bancos de dados. e tem a capacidade deles também. Tá. Porém, tudo nasce aonde? Onde nasceu também o Homem do Tempo, na Força Aérea Brasileira, com essa parte aí, que é muito importante e que sempre existiu no Comar, por exemplo, o Serviço Regional de Proteção ao Voo. Então, antigamente, o que existia era uma coisa mais feita com mais romantismo, com mais carinho, dedicação. Então, o meu pai, por exemplo, dormia apenas 6 horas por noite, ele trabalhava sempre até 10, 11 horas da noite, 4 horas da manhã ele estava acordado, acompanhando por rádio amador, como você sabe, ele foi. O tempo lá na Argentina. Ele conversava com todo mundo. Com todo mundo, no Chile. Pra quem de não onde sabe, vem as frentes frias. Para quem não sabe, Narciso Vinícius utilizou muito o radioamadorismo para suas informações. Sim. Ele acordava de madrugada, por exemplo, se ele ia entrar às 7 horas da manhã, 4 horas ele já estava lá, QAP, QRV, estava lá no seu Delta 500, nos seus equipamentos, perguntando. Isso eu lembro, eu soube muito essa informação. Então, e ele era uma pessoa que se dedicava muito ao que fazia. Eu entrei na questão da meteorologia também, além do jornalismo, por conta dele não ter quem fizesse as folgas dele, as férias dele. O Antônio Alexandre chegou a fazer tudo, mas ele queria uma pessoa que fosse se identificasse mais com ele. Mas sem desprezar o Antônio Alexandre, ele também não gostava muito de fazer. O Antônio Alexandre falou, pô, seu Narciso, pô, uma outra pessoa tal. Ele falou, você quer fazer comigo? Eu falei, pai, tudo bem, eu gosto também de meteorologia, aprendo. E comecei a aprender. E aí ele começou em 63, 64 e em 1969 comecei a mexer com meteorologia também. E em 77 ele parou com o rádio, foi para São Roque, ficou lá, montou seu estúdio lá. E eu comecei a fazer televisão na época na TV Record também. Aí o Silvio Santos me contratou para fazer a TVS do Rio de Janeiro. Foi o primeiro canal de televisão que ele teve no Brasil, que deu origem ao SBT. Ele obteve a concessão do governo federal para o canal 11 TVS do Rio de Janeiro. E eu fui fazer a TVS do Rio de Janeiro. A gente fazia uma sequência, era o Ademar Dutra, já falecido, a Zora Ionara, que está na Globo novamente, era da Globo, o Silvio contratou. E eu fui contratado pelo Silvio Santos na época, na impossibilidade dele contratar meu pai, que meu pai declinou do convite. Meu pai falou, não quero. E aquela época, talvez, se tivesse a tecnologia de hoje... Mas a gente tinha continuado. Faria lá no estúdio dele em São Roque. São Roque ele faria então, direto, colocaria um link lá numa boa, tal, na época era muito complicado. O Silvio chegou a estudar essa possibilidade. Aí o meu pai falou, o Celso faz também, pô, tá fazendo... Ele foi uma confusão na época, porque a Record, naquela época, passava por uma fase muito complicada. Metade era da Record, dos Carvalho, e metade era do Silvio Santos. E havia uma disputa ali muito interna. E eu fui trabalhar com o Silvio Santos e fiquei na Record numa parte de rádio, e aí fui trabalhar em televisão com o Silvio. E o pessoal, você vai trabalhar com o Silvio e tal. Era tão complicado trabalhar com o Silvio Santos naquela época que a Record não podia ser utilizado o link da Record para mandar a imagem para o Rio, que era a Embratel. Então eu gravava no Teatro Manuel da Nóbrega, lá na Pompeia, depois pegou fogo. Hoje é um extra lá no lugar. Um extra lá agora no lugar. E eu
gravava lá 4 horas da tarde na época, e a fita era levada ao aeroporto, pegava um passageiro, Entregava na mão dele e esperava alguém lá. Você me faz a gentileza de levar entregar essa lá. fita lá. Aí tinha uma pessoa esperando. Sou da TVS, estou Isso, recordando. esperando lá a fita e tal. Era assim, a vida, olha, tem tanta coisa, Ronald, que aconteceu, e eu tenho muito orgulho, porque eu digo para os meus filhos que eu fui privilegiado. Eu vivi numa época de ouro. Que hoje não existe mais. Não existe mais. Bom, gente, a gente vai para um pequeno intervalo, já volta com nossos apoiadores, né? Porque senão, sem apoiador, nós não somos nada. É isso aí. E a gente já volta. É rapidinho, é papo bola. Já, já tem mais Celso aqui com a gente. Não sai daí não, o papo tá gostoso, né? Ah, eu ia ficar aqui mais 2 horas. Pera aí, já volta. É rapidinho, é papo bola.